Nossa jornada começou quando minha esposa Fernanda e eu decidimos trocar nosso pequeno apartamento por uma casa mais espaçosa. Encontramos uma residência antiga em um bairro calmo, afastado do barulho da cidade. A propriedade pertencia a Lucas, um homem que enfrentava dificuldades financeiras e precisava vender rapidamente. Não perdemos tempo e fizemos uma oferta, acreditando estar realizando um excelente negócio. Inicialmente, tudo parecia perfeito. A casa tinha um encanto particular, com diversos espaços interessantes para explorar. Infelizmente, meu trabalho consumia grande parte do meu tempo, criando uma rotina exaustiva de longas jornadas no escritório, seguidas por deslocamentos cansativos. Isso resultou em pouco tempo de qualidade com Fernanda. Esse afastamento involuntário criou um vazio em nosso relacionamento que, mais tarde, descobriria ter sido preenchido da pior maneira possível. Finalmente, consegui um fim de semana livre para ficar em casa e cuidar de algumas pendências. Enquanto verificava a iluminação da varanda, notei algo perturbador. Uma câmera de segurança instalada na porta da frente, com uma luz vermelha piscando, indicando que ainda estava funcionando. Fiquei preocupado ao perceber que Lucas provavelmente ainda tinha acesso às gravações, mesmo após meses morando ali. Essa ideia me causou grande desconforto, principalmente porque minha relação com Lucas, durante a compra da casa, não tinha sido das melhores. Havia algo na maneira como ele conduziu a negociação que me deixou com uma sensação estranha, como se ele não estivesse totalmente satisfeito com o acordo. Tentei ligar para Lucas para esclarecer a questão da câmera, porém não obtive resposta. Pensei em contatar as autoridades, contudo, pareceu uma reação exagerada. Afinal, poderia ser apenas um esquecimento da parte dele. Decidi conversar com Fernanda sobre minha descoberta. Ela reagiu com ceticismo, sugerindo que eu não transformasse aquilo em um problema maior do que realmente era. Ela propôs que, se eu estivesse realmente preocupado, poderíamos contratar um profissional para remover a câmera. Concordei com seu raciocínio e tentei me acalmar, embora a inquietação persistisse. Nas semanas seguintes, comecei a notar acontecimentos perturbadores. Objetos importantes começaram a desaparecer. Um vaso turco com grande valor sentimental para nós, brincos que pertenceram à minha avó e alguns livros antigos que eu guardava com carinho. O cenário se agravou quando verifiquei nossas contas bancárias e descobri um saque considerável de nossa poupança. Minha preocupação se transformou em confusão alarmante. Optei por não confrontar Fernanda imediatamente, temendo que, se minhas suspeitas estivessem corretas, ela pudesse criar uma história convincente ou tomar medidas mais drásticas. Na segunda-feira, fui ao banco para investigar melhor o ocorrido. O funcionário verificou os registros e, para minha surpresa, confirmou que Fernanda havia retirado o dinheiro pessoalmente. Fiquei tão transtornado que um gerente precisou intervir. A tensão chegou a tal ponto que fui levado à sala de monitoramento, onde pude assistir às gravações que confirmavam. Fernanda havia mesmo realizado o saque. Senti-me traído e confuso. Para que ela precisaria daquele dinheiro? Decidi confrontá-la imediatamente e dirigi para casa determinado a obter respostas. Ao chegar em casa, algo me fez parar antes de entrar. Pela janela da sala, ouvi murmúrios. Vi Fernanda deitada no sofá, com mãos e pés amarrados e uma mordaça na boca. Lucas estava com ela, realizando um ato repulsivo com os pés dela, em uma cena que me encheu de fúria instantânea. Sem pensar, invadi a casa. Fernanda arregalou os olhos ao me ver. Entretanto, seu grito foi abafado pela mordaça. Lucas ficou paralisado, pego entre a surpresa e a culpa. Na mesa, havia uma sacola com roupas de Fernanda e outras peças que eu não reconhecia. Enquanto tentava processar aquele momento, Lucas quebrou o silêncio tenso. Contou que conheceu Fernanda através de redes sociais e que mantinham um relacionamento há meses.
Alegou que a satisfazia melhor que eu, aproveitando-se de minhas constantes ausências. Percebi que Lucas não era apenas um chantagista, mas alguém com uma obsessão doentia por Fernanda, que havia planejado cada passo desde o momento em que vendeu a casa para nós. O quadro ficou ainda pior quando descobri que ele estava chantageando Fernanda, ameaçando divulgar gravações íntimas dos dois, algo que ela não esperava. Lucas havia construído sua chantagem de forma meticulosa, ameaçando não apenas expor as imagens para mim, mas também para a família de Fernanda e seus colegas de trabalho, o que arruinaria sua reputação profissional. Todas as peças se encaixaram. Minha esposa não apenas tinha sido infiel, mas também havia retirado nosso dinheiro para pagar pela chantagem. Dominado pela raiva e decepção, exigi que Lucas libertasse Fernanda e saísse da minha casa, prometendo resolver a questão com ela posteriormente. Para minha surpresa, ele se recusou. Apesar de tentar resolver o conflito pacificamente, ameaçando chamar a polícia, Lucas apenas riu. A circunstância escalou quando ele pegou uma corda que havia trazido e veio em minha direção com um olhar ameaçador. "Ela é minha", declarou antes de me atacar, envolvendo a corda em meu pescoço. Lutei desesperadamente enquanto Fernanda, ainda amarrada, observava com terror, incapaz de ajudar. Quando a escuridão começou a tomar minha visão e pensei que seria meu fim, ouvi um estrondo repentino. A porta da frente se abriu e 2 policiais entraram na casa. Rapidamente dominaram Lucas e o algemaram, enquanto um deles libertava Fernanda. Um vizinho atento havia ouvido a confusão e chamado as autoridades. Prestei meu depoimento aos policiais, cada palavra carregada de humilhação. Eles levaram Lucas e, para minha surpresa, Fernanda também foi conduzida para prestar esclarecimentos. Descobri que Lucas havia chantageado Fernanda, exigindo que ela retirasse nossas economias em troca de não divulgar fotos e vídeos comprometedores. Aparentemente, ele não estava satisfeito apenas com o dinheiro e tentou sequestrá-la quando ela se recusou a fugir com ele. Apesar da traição de Fernanda, era evidente que ela havia se tornado vítima de uma manipulação cruel, presa em uma teia que começou com uma fraqueza e terminou em verdadeiro terror. Ela pediu perdão pela infidelidade, prometendo nunca mais trair minha confiança. O dano ao nosso casamento foi profundo, talvez irreparável. Embora parte de mim compreenda que Fernanda foi vítima de uma chantagem terrível, outra parte não consegue esquecer a traição inicial que permitiu que tudo isso acontecesse. Decidi que precisaríamos de tempo e, possivelmente, ajuda profissional para determinar se nossa relação poderia ser reconstruída ou se o melhor seria seguirmos caminhos separados, cada um carregando as lições dolorosas deste capítulo de nossas vidas. Sempre fui uma pessoa caseira e reservada, não do tipo que frequenta festas ou bebe em excesso. Porém, naquela noite específica, a solidão e o cansaço da rotina diária estavam me sufocando. Precisava urgentemente de uma distração para aliviar meus pensamentos. Decidi visitar um pequeno bar acolhedor próximo ao centro da cidade. Era um lugar especial, sem as multidões barulhentas típicas daquela data, já que era dia de carnaval. Ali, encontrei exatamente o que buscava, um ambiente calmo para apreciar algumas cervejas e música ao vivo. Ao entrar, escolhi um lugar no final do balcão e pedi uma cerveja. Enquanto o atendente servia minha bebida, comecei a observar as pessoas ao redor. Havia grupos animados, celebrando e conversando alegremente, mas preferi ficar sozinho, mergulhado em meus próprios pensamentos. O que posso dizer? Sempre apreciei minha própria companhia. Tudo mudou quando uma mulher incrivelmente bonita entrou no bar. Tinha cabelos escuros, lábios vermelhos e usava um vestido preto curto que contrastava com a decoração festiva e colorida do estabelecimento, enfeitado para o carnaval.
Era evidente que estava sozinha, assim como eu. Nossos olhares se cruzaram enquanto ela se aproximava do balcão. Com naturalidade, fiz um comentário sobre a bebida que ela estava pedindo, e seu rosto se iluminou com um sorriso encantador. Em questão de minutos, estávamos envolvidos em uma conversa que fluía naturalmente. A conexão entre nós era inegável. Rimos, trocamos olhares cúmplices, e eu percebi que a noite prometia mais. Após algumas bebidas, uma coisa levou a outra, e antes que eu percebesse, estávamos a caminho do meu apartamento. Meu lugar não estava bagunçado, mas também não estava preparado para receber visitas especiais. Ela, contudo, não pareceu se importar. Movia-se com tanta familiaridade que me fez pensar se já não conhecia o ambiente. Coloquei uma música suave e continuamos bebendo enquanto a noite avançava. Fomos nos aproximando gradualmente até que ela segurou meu rosto e me beijou. Seu beijo tinha um sabor doce, uma mistura inebriante de álcool e desejo. Aquele beijo, que eu imaginei ser o início de uma noite apaixonada, rapidamente se transformou em algo completamente diferente. De repente, uma tontura intensa me dominou e uma fraqueza estranha se espalhou pelo meu corpo. Minha cabeça girava descontroladamente e experimentei a sensação de minhas pernas perdendo toda a força. Tentei falar, mas as palavras ficaram presas em minha língua e meus pensamentos se tornaram confusos. Foi então que ela sorriu para mim docemente, mas seus olhos já não transmitiam doçura. Havia neles um brilho assustador, quase maligno. Você é realmente atraente, ela sussurrou. Acho que já estou apaixonada por você. É uma pena que eu tenha que acabar com sua vida. A verdade me atingiu como um raio. Fui tomado por um pavor completo, mas por mais que tentasse, não conseguia reagir. Tentei me levantar, mas meus músculos pareciam feitos de concreto, simplesmente não respondiam. Naquele momento, com uma calma aterrorizante, a mulher se sentou e retirou um bisturi de sua bolsa. Gosto de me divertir um pouco antes de terminar. Vamos ver quanto tempo você aguenta, disse ela com uma voz quase brincalhona. O desconforto se transformou em pânico quando ela passou a lâmina do bisturi pela minha pele. Começou com um leve arranhão no meu peito, mas logo pressionou com mais força. A dor queimava como fogo em minha pele e queria gritar, mas estava completamente paralisado. Apenas um gemido fraco escapou dos meus lábios. Não se preocupe. Não quero que você morra rapidamente. Quero apenas que sinta cada momento. Ela continuou, pressionando seu joelho contra meu peito, tornando a respiração um esforço quase impossível. Suor frio escorria pelas minhas costas e meu coração batia violentamente. A cada momento que passava, seu sorriso crescia enquanto ela continuava a cortar minha pele. Se você gritar, vou gostar ainda mais, sussurrou em meu ouvido de forma quase sedutora, divertindo-se enquanto cutucava o ferimento que acabara de fazer. Gotas de sangue começaram a escorrer do meu corpo e manchavam o sofá, enquanto ela lambia os lábios como se sentisse prazer em me ver sofrer. Essa cor me fascina, murmurou, deleitando-se com minha agonia desesperada. Tentei encontrar uma saída, mesmo sabendo que estava preso em seu jogo macabro. Então, ela se inclinou sobre mim e, num ato de puro desespero, mordi seu braço com toda a força que consegui reunir. Seu grito ecoou pela sala e, para minha surpresa, notei que havia recuperado algum controle sobre meu corpo. Contudo, em um instante, ela largou o bisturi e me acertou um chute no estômago, deixando-me sem ar pelo impacto. Caí do sofá e rolei para um canto, sem força suficiente para lutar, mas lentamente me arrastando em direção ao meu objetivo, o botão de emergência escondido atrás do armário. "Onde você pensa que está indo?" ela gritou, puxando violentamente meu cabelo. Sua fúria ecoou pelo ambiente e eu sabia que cada segundo era crucial. Lutando contra a dor e a fraqueza, continuei me arrastando, sentindo cada centímetro como um verdadeiro tormento.
Por sorte, há alguns meses eu havia instalado esse sistema de segurança após uma série de assaltos no bairro. Finalmente, consegui alcançar o botão e apertá-lo. Naquele instante, o som agudo e penetrante do alarme quebrou o silêncio da noite. O botão estava conectado diretamente à central de segurança, que alertava imediatamente a polícia. Percebi que sua expressão de fúria congelou enquanto seus olhos se arregalavam de surpresa. Permaneci no chão, esperando pelo próximo golpe ou talvez o golpe fatal. Mas em vez disso, ouvi seus passos apressados correndo pelo corredor em direção à saída dos fundos. Ela não conseguiu ir longe. Repentinamente, a porta da frente foi aberta com força e 2 policiais entraram no apartamento, iluminando o local com suas lanternas. Em segundos, a mulher foi interceptada e imobilizada no chão. Enquanto ela lutava ferozmente, rosnando e chutando como um animal selvagem, mergulhei em um estado de profunda confusão. Uma das policiais se aproximou de mim e me segurou cuidadosamente, tentando me tranquilizar, mas eu mal conseguia entender suas palavras enquanto ela dizia algo sobre eu estar seguro agora. Olhei para trás e vi a outra policial levando a mulher, que ainda tentava se soltar. Não é a primeira vez que ela faz isso, ouvi uma policial dizer. Achamos que está relacionado a um caso de assassinatos múltiplos. Um arrepio percorreu minha espinha quando essas palavras chegaram aos meus ouvidos. Acordei em um hospital, cercado por um silêncio inquietante e com a constante pressão da dor em meu peito. Meus braços estavam enfaixados e havia uma linha intravenosa em minha mão. Minha boca estava seca como um deserto. Tentando me distrair da dor, fixei o olhar na televisão pendurada à minha frente, onde o rosto da minha agressora aparecia na tela. A suspeita identificada como Vanessa está sendo investigada por uma série de assassinatos ocorridos no ano retrasado. O caso do assassino do bisturi será reaberto após novas evidências surgidas com sua captura, informava a reportagem, enquanto minha mente processava a notícia. Não conseguia desviar o olhar da tela. Aquela mulher não era apenas uma psicopata qualquer, mas uma assassina em série, uma predadora que havia elevado sua violência a outro patamar antes de me encontrar. A adrenalina correu em minhas veias ao perceber que só tinha sobrevivido por pura sorte. O detetive que me visitou explicou que, graças ao botão de emergência, a polícia chegou a tempo de impedi-la de fazer comigo o que havia feito com suas outras vítimas: cortar minhas veias e me deixar sangrar até a morte. Vanessa agora enfrentava acusações que provavelmente resultariam em prisão perpétua. Você não precisará mais se preocupar com ela, garantiu-me, mas por algum motivo isso não trouxe o conforto esperado. A imagem dos olhos dela, saboreando meu sofrimento, permanecia gravada em minha mente, atormentando-me constantemente. Demorou muito tempo para que minha vida voltasse a alguma normalidade depois desse episódio. Tornei-me ainda mais cauteloso e reservado do que antes. Com certeza, sempre lembrarei daquela noite como a mais aterrorizante de toda a minha existência. Trabalho como bartender em um bar no centro da minha cidadezinha. E, para ser sincero, não gosto nem um pouco desse lugar. É um desfile constante de pessoas embriagadas e situações constrangedoras. Minha função principal é servir bebidas, mas também ajudo a manter a ordem, limpo a bagunça que deixam para trás, sorrio para piadas sem graça e impeço que discussões se transformem em algo mais sério. Depois de um tempo nessa rotina, você se acostuma e quase nada mais te surpreende. No entanto, houve um turno que parecia comum, mas acabou se tornando o pior momento da minha vida. Era a véspera do Dia da Independência, o que significava um bar lotado e muita confusão pela frente. Eu sabia que precisava estar preparado para qualquer situação, mas, quando aquela madrugada chegou, o ambiente estava carregado de uma energia pesada que piorava a cada minuto.
Mesmo assim, nem nos meus piores pensamentos imaginei o horror que enfrentaria algumas horas depois. Meu turno terminava às 3 da manhã, e nesse momento eu estava completamente esgotado. Tudo o que desejava era chegar em casa, tomar um banho quente e livrar-me do cheiro de bebida e suor que parecia ter se impregnado nas minhas roupas. O estacionamento estava quase vazio, apenas alguns veículos solitários espalhados. Então caminhei em direção ao meu carro, um pouco distraído com meus pensamentos. Esse foi meu primeiro erro. De repente, ouvi vozes atrás de mim. No início, não dei importância porque pareciam apenas pessoas conversando entre si. Porém, conforme me aproximava do meu carro, percebi que não se tratava de uma simples conversa. Eles estavam me esperando. Um deles, um sujeito corpulento com cabelo raspado e um corte no lábio, deu um passo à frente. Não estava sozinho. Outros 3 o acompanhavam, bloqueando o meu caminho. Olhavam para mim com uma intensidade ameaçadora, olhos cheios de raiva acumulada. Reconheci-os imediatamente. Eram os mesmos homens que haviam causado problemas no bar horas antes. Esses caras estavam intimidando outro cliente que só queria aproveitar sua bebida em paz. Na hora, pensei que fosse apenas um desentendimento momentâneo, mas claramente havia algo mais complexo acontecendo. Imaginei que talvez aquele cliente devesse dinheiro a eles e estavam ali para acertar as contas. Tentei manter a calma, pedindo educadamente que fossem embora. Eles recusaram sem hesitar. Avisei que chamaria a polícia se não saíssem e só então decidiram deixar o bar. Aparentemente não foram muito longe, já que estavam me esperando no estacionamento. Isso me dizia uma coisa: problemas à vista. Você acha que pode nos humilhar assim? Nos tratar como lixo? Um deles gritou e entendi que a situação ia ficar complicada. Não havia motivo para discutir. Eu tinha certeza que eles não estavam ali para conversar. Esses sujeitos eram perigosos. Então, respirei fundo e tentei encontrar uma saída rápida. Você cometeu um erro, bartender, disse um deles com um sorriso torto que me gelou a espinha. Tentei me movimentar, mas um deles agarrou meu braço e antes que pudesse reagir, senti um golpe nas costelas que me deixou sem ar. Cambaleei para trás, mas ele não soltou meu braço. E então veio outro soco no estômago, seguido por um terceiro diretamente no meu rosto. Minha visão ficou embaçada e percebi que estava em sérios apuros. Eles não queriam apenas me assustar, queriam realmente me machucar. Naquele momento, tentei me defender, mas só consegui agarrar um deles, que rapidamente se afastou, rindo de mim. Veio mais um golpe, desta vez no queixo, e caí no chão, raspando as mãos no asfalto áspero. Levante-se! Gritaram. 2 deles me agarraram e me arrastaram para o fundo do estacionamento, onde as câmeras de segurança não alcançavam. Minha mente buscava desesperadamente uma solução, mas não havia ninguém por perto. O momento estava silencioso, só eu e eles. Pelo jeito que sorriam, percebi que estavam gostando do meu sofrimento. Você acha que terminamos com você? Disse um, pressionando-me contra um carro. Outro sacou uma faca, passando lentamente a lâmina afiada pela minha bochecha, fazendo um corte superficial, mas profundo o suficiente para deixar claro que era apenas um aviso. Vamos tomar nosso tempo com você, disse o homem com a faca. Lutei para me libertar, mas outro golpe no estômago me fez desabar. Minhas pernas ficaram completamente fracas e entendi que poderia ser o fim. Mas então, como se o destino quisesse me dar uma chance, ouvi passos apressados. Era o cliente que aqueles bandidos haviam intimidado no bar. Mal o reconheci na escuridão, mas sua voz soou clara na noite quieta. Deixem-no em paz. A voz do homem era firme, sem mostrar qualquer medo. Embora estivesse surpreso com sua coragem, a situação parecia impossível. Havia 3 agressores armados com uma faca contra ele sozinho, e eu estava gravemente ferido, sem condições de ajudar muito. Afaste-se, amigo, isso não é problema seu, respondeu um dos agressores, mas não demorou para que o cliente avançasse contra eles com uma rapidez inesperada.
Ele agarrou um dos bandidos e bateu sua cabeça contra o capô de um carro, um movimento rápido e preciso que me deixou impressionado e lhe deu uma pequena vantagem momentânea. O agressor, com a faca, se posicionou para enfrentá-lo e logo os outros se juntaram, começando a golpeá-lo no rosto. Foi nesse momento que senti uma descarga de adrenalina e, sem pensar, levantei-me como pude e comecei a distribuir socos e chutes com o pouco de força que me restava. Um deles veio em minha direção, mas consegui esquivar-me abaixando e aproveitei a oportunidade para me afastar rapidamente. Percebi que aquele homem havia me dado uma chance de buscar ajuda. Era a única forma de salvar nós dois. Enquanto fugia, ouvi o estampido de um tiro e, instintivamente, olhei para trás por um segundo. Vi que o homem que tentou me ajudar agora estava caído no chão. O agressor, que parecia ser o líder do grupo, segurava uma arma, e um calafrio percorreu meu corpo quando percebi que eu poderia ser o próximo. Não pensei em mais nada, apenas me lancei em fuga o mais rápido que minhas pernas permitiam. A dor tomava conta do meu corpo, mas insisti que precisava continuar, passando pelos carros estacionados até chegar à rua principal. Meus perseguidores ainda estavam atrás de mim, e o som de seus passos aumentava enquanto eu avançava desesperadamente. De repente, lembrei que estava com meu celular. Tirei-o do bolso e, meio cambaleante, desbloqueei a tela e disquei o número de emergência. Eles têm uma arma, mataram alguém e estão me perseguindo, consegui dizer com voz trêmula, enquanto o pânico tomava conta de mim. Estou no estacionamento atrás do Bar Harbor, na rua principal. Acrescentei, garantindo que saberiam minha localização exata. Continuei me escondendo entre os veículos, procurando abrigo. Passei vários minutos agonizantes, ouvindo os passos dos perseguidores enquanto tentava ficar fora de vista. Foi quando ouvi pneus cantando no asfalto e o som de uma sirene aproximando-se. Vi as luzes piscando ao final da rua como um sinal de esperança na escuridão. Mais tarde, descobri que uma viatura já patrulhava as proximidades devido às comemorações da véspera de feriado. Em instantes, a ação se desenrolou. Policiais saíram rapidamente de suas viaturas com armas em punho. Pela primeira vez naquele pesadelo, senti-me protegido. Os agressores não tiveram tempo de reagir, e os policiais conseguiram deter 2 deles antes que pudessem fugir. Observei de uma distância segura enquanto eram forçados ao chão, com as mãos algemadas. Uma onda de alívio tomou conta de mim, mas o horror ainda estava presente. Um dos detidos ergueu o olhar na minha direção, seus olhos queimando de ódio puro. Um olhar que parecia dizer, isso não acabou. Quando foram finalmente presos, relatei aos policiais tudo o que havia acontecido, fornecendo todos os detalhes. Meu coração ainda batia acelerado, enquanto tentava me acalmar. Naquele momento, ouvi os policiais comunicando-se pelo rádio, organizando uma equipe para a cena do crime. Eles encontraram o corpo do homem que tentou me ajudar. Partiu meu coração confirmar que ele não havia sobrevivido, embora eu já esperasse por isso. Fui tomado por um sentimento de impotência, sabendo que um verdadeiro herói tinha morrido naquela noite, e não conseguia evitar a culpa que me consumia. Depois desse incidente, meus dias se transformaram em uma rotina sombria e assustadora. Por esse motivo, decidi abandonar meu emprego no bar. Sabia que não poderia voltar, pois as ameaças daqueles homens não eram palavras vazias. Se retornasse ao trabalho, tinha certeza de que, em algum momento, estariam lá me esperando. Embora 2 deles tenham acabado atrás das grades, isso não mudou o fato de que o líder e um dos comparsas haviam conseguido escapar durante a confusão antes da chegada da polícia. O atirador ainda estava solto nas ruas, como um predador aguardando sua próxima oportunidade. A sombra daquela noite trágica continua a me seguir, um lembrete constante do alto preço que a coragem de um estranho pagou para salvar minha vida.
Quando recebi a ligação informando sobre o falecimento do meu pai, minha reação não foi o que a maioria das pessoas esperaria. Não houve lágrimas ou aquela sensação de vazio que normalmente acompanha a perda de um ente querido. Em vez disso, senti uma estranha onda de alívio percorrendo meu corpo. Finalmente, seus constantes problemas, sua tristeza escondida e seu eterno mau humor tinham chegado ao fim. Pensei que, após sua partida, talvez eu encontrasse a paz que tanto ele quanto eu buscávamos há anos. Meu pai não era um homem agressivo ou doente. Ele simplesmente vivia do seu jeito, o que tornava a convivência bastante complicada. Morava sozinho em uma casa pequena que construiu com minha mãe quando ambos tinham por volta de 40 anos. Após o falecimento dela, a vida dele mudou completamente. Era um homem trabalhador que tinha fundado uma empresa com seu melhor amigo, Carlos. O negócio prosperou por quase 2 décadas, mas por alguma razão misteriosa, meu pai decidiu se afastar de tudo há 14 anos. Quando eu perguntava sobre sua decisão de abandonar o trabalho, ele cortava o assunto rapidamente, dizendo que não queria falar sobre isso, e a conversa terminava ali mesmo. Com o passar do tempo, ele se tornou cada vez mais isolado. Gostava de beber ocasionalmente, mas foi ficando cada vez mais distante. Frequentemente, eu me pegava falando com ele enquanto seus olhos pareciam fixos em algum ponto distante, como se seus pensamentos estivessem vagando para um lugar conhecido apenas por ele. Diversas vezes, observei seus lábios se movendo, tentando formar palavras que nunca eram pronunciadas. Em alguns momentos, sua expressão mudava completamente, como se uma profunda inquietação tomasse conta dele. Meu pai tinha uma aparência tranquila, mas havia dias em que a dor em seus olhos era impossível de ignorar, como se ele carregasse o peso do universo nos ombros. Mesmo assim, quando o telefone tocou e me comunicaram sua morte, fiquei surpreso. Seu pai faleceu, disseram. Não senti a tristeza esperada, nem vontade de investigar as circunstâncias de sua morte. Informaram-me que ele tinha sido encontrado sem vida no sofá, aparentemente dormindo, e essa ideia me deixou confuso. Os vizinhos me cercaram preocupados, fazendo perguntas, mas por dentro eu me sentia vazio. Todos estavam claramente pensando em mim, então tirei um momento para avisar o restante da família da forma mais clara possível, imaginando que era isso que ele teria desejado. Caminhar pela casa dele, após sua morte, era uma experiência estranha e dolorosa. Cada canto parecia guardar lembranças de sua vida, e eu queria demonstrar respeito. Fui até seu quarto para verificar seus pertences, como uma forma de me conectar com suas memórias. Tudo estava perfeitamente organizado, como ele sempre deixava. As roupas estavam cuidadosamente dobradas e os livros alinhados com precisão na estante. Enquanto vasculhava seus pertences, encontrei um recipiente antigo que nunca tinha visto antes. Era uma caixa com uma fechadura de combinação que imediatamente despertou minha curiosidade. Naquele momento, minha curiosidade superou qualquer preocupação, especialmente quando notei a inscrição Júpiter 1964 na fechadura. Percebi que poderia ser uma referência ao ano em que meu pai nasceu. Então tentei usar essa data como combinação para abrir o objeto. Quando o recipiente se abriu, encontrei fotografias do meu pai de uma época que mal me lembrava. Ele aparecia feliz e animado, com um sorriso brilhante e genuíno, algo que eu não via há muitos anos. Não quis ficar muito tempo olhando para as fotos, temendo que as lembranças pudessem me abalar demais. O item também continha cartas, cartões postais e outros documentos que refletiam sua juventude. Senti necessidade de me livrar daquilo tudo e pensei em vender alguns itens para ajudar a cobrir os custos do funeral. Tirei algumas fotos do conteúdo e decidi colocar aquele objeto à venda na internet. Os itens foram vendidos rapidamente e, para meu alívio,
Consegui arrecadar dinheiro suficiente para cobrir parte das despesas do funeral. Durante o serviço funerário, cercado por amigos e familiares, finalmente conheci Carlos, o melhor amigo do meu pai. Ele parecia uma pessoa agradável, com o semblante de alguém confiável. Contou-me o quanto meu pai tinha sido bom e o quanto o estimava. Em seguida, pediu para falar comigo em particular. Filho, disse ele em tom sério, existe uma caixa antiga que seu pai e eu compartilhávamos. É um objeto muito valioso para nós dois, e eu preciso recuperá-lo. Deve estar em algum lugar da casa. De repente, sua voz soou fria, e seus olhos revelaram uma determinação implacável, o que me pegou completamente desprevenido. Que caixa? Respondi, tentando parecer desinteressado. Naquele momento, senti que revelar que havia vendido o objeto poderia piorar a situação. Decidi ganhar tempo enquanto avaliava suas intenções. Não importa, sei como encontrá-la, disse ele com uma intensidade que me deixou desconfortável. Só preciso que você me permita procurar, insistiu. Mas sua atitude não era apenas persistente, era ameaçadora. Eu não entendia por que ele estava agindo daquela maneira. 1 minuto antes, parecia tão gentil. Expliquei que não seria possível revistar a casa naquele momento. A tensão no ar estava ficando evidente, e subitamente senti o ambiente se fechando ao meu redor. Tenha algum respeito, ele disse com voz gélida. Se aquela caixa sair daqui, todo o meu trabalho, minha vida, irá desmoronar e me levará junto. Não estou disposto a correr esse risco. Suas palavras me deixaram em choque. Não compreendi a gravidade do que ele estava dizendo, mas a ameaça em seu tom era inegável. Em minha frustração, respondi de um modo que não deveria. Não vou procurar nada. Além disso, não posso deixar você revistar a casa. É inadequado neste momento. Preciso que você vá embora. Minha resposta foi incisiva o suficiente para despertar sua fúria. Você não faz ideia do que está acontecendo. Se não me deixar procurar, juro que farei o que for necessário para encontrar a caixa. Num movimento assustador, ele tirou uma arma do casaco e a apontou para mim. O olhar assassino em seus olhos me fez estremecer. Não tenho problema em colocar uma bala na sua cabeça, se for preciso para encontrá-la, disse, mantendo o olhar fixo em mim. Agora onde está? Meu sangue gelou. Sua atitude mudou drasticamente para algo que jamais imaginei presenciar. Estava diante de um homem que se transformou em segundos. Suas mãos estavam firmes e tudo nele indicava que sua ameaça era real. Ele realmente parecia determinado a atirar se eu não atendesse sua exigência. A adrenalina correu por minhas veias e senti um suor frio escorrendo pela testa. Não entendo o que está acontecendo. Gaguejei, sentindo minha voz falhar. Com um movimento decisivo, ele ergueu a arma, e naquele instante compreendi que precisava agir. Sem pensar, me joguei contra ele, acertando seu braço que segurava a arma. O som do disparo ecoou pela sala, mas não sabia se tinha sido atingido. Seu rosto imediatamente empalideceu, e havia uma mistura de confusão e raiva em sua expressão que me deixou apavorado. O som do disparo não apenas alertou os convidados do funeral, mas também fez com que alguém imediatamente acionasse a polícia. Sem hesitar, virei-me e comecei a correr em direção a qualquer lugar que me afastasse dele. Precisava encontrar segurança. Corri pelos corredores da casa sem olhar para trás, e o eco de vozes começou a me envolver enquanto eu atravessava os cômodos. Mal percebia o que estava acontecendo enquanto cruzava a entrada de um dos cômodos. Verifiquei se não tinha ferimentos visíveis, mas o terror e a confusão dominavam minha mente. Tudo o que desejava era estar longe daquela cena de horror. Então, continuei me escondendo em um pequeno nicho. Momentos depois, os policiais entraram na casa e, em meio aos murmúrios, começaram a perguntar o que tinha acontecido. Enquanto suas vozes ecoavam no ar, pude ver como o homem que havia ameaçado minha vida permanecia nas sombras, tentando se misturar com a multidão que enchia a casa. No entanto,
Era impossível esconder seu nervosismo. Sua respiração estava acelerada e seus olhos percorriam o ambiente freneticamente. Eu sabia que a qualquer momento ele poderia surgir e me atacar novamente. O caos intensificou-se quando mais tiros foram ouvidos. A tensão aumentava e a situação começou a fugir do controle. Podia ouvir pessoas gritando que alguém havia se ferido e, naquele momento, sirenes começaram a soar do lado de fora. O pânico se instalou entre os presentes no funeral enquanto a polícia protegia o local. Foi nesse instante que vi os policiais conseguirem capturar o homem. Enquanto o medo persistia em mim, observei como o arrastaram em direção a uma viatura policial. Mesmo assim, não sentia alívio, apenas pensava na ameaça iminente que aquele homem representava. Finalmente, decidi sair do meu esconderijo e me aproximar. Foi então que vi duas pessoas sendo levadas em uma ambulância. Um homem que eu não conhecia, provavelmente um amigo do meu pai, e um policial. Enquanto o caos lentamente se dissipava e a multidão se dispersava, um detetive aproximou-se de mim com expressão séria. "Você está bem?" perguntou, percebendo o quanto eu estava pálido e ainda tremendo. Só conseguia sentir. Não tinha certeza do que havia vivenciado. Minha mente ainda estava dividida entre pânico e descrença. "Podemos ajudá-lo. O que aconteceu aqui não deveria ter acontecido. Isto é uma cena de crime agora. E precisamos saber o que houve", disse ele com voz firme. Enquanto explicavam a situação, senti minhas pernas enfraquecendo e, de repente, o peso de tudo começou a desabar sobre mim. Eles me levaram para um local afastado do tumulto, onde pude sentar e recuperar o fôlego. Só então, a realidade da situação começou a fazer sentido. As próximas horas passaram em um borrão de depoimentos e formalidades policiais, enquanto a investigação começava a revelar a verdadeira história. Enquanto me faziam perguntas sobre o homem e seu relacionamento com meu pai, a memória da conversa anterior à tragédia voltou com força. O objeto que ele procurava, aqueles segredos que meu pai tinha escondido e que pareciam ter enlouquecido o homem. Percebi que não se tratava apenas do desejo de recuperar uma simples caixa, mas claramente uma questão de vida ou morte para ele. No entanto, eu não fazia ideia do que poderia ser. Os policiais levaram o homem para a delegacia para interrogatório, e foi de lá que as respostas começaram a surgir. No dia seguinte, os relatos começaram a circular em todos os noticiários locais e me vi envolvido em uma teia de informações sobre o suposto amigo do meu pai. À medida que mais detalhes sobre sua vida e sua associação com aquela caixa de segredos vieram à tona, descobri que meu pai estava envolvido em questões muito mais obscuras do que eu poderia imaginar. Aparentemente, meu pai e aquele homem eram membros de uma espécie de organização criminosa que colaborava com traficantes de drogas. Para ser sincero, decidi não investigar mais profundamente. O choque da descoberta já era devastador o suficiente, e eu temia que cada nova revelação pudesse destruir completamente as poucas memórias positivas que ainda guardava dele. Não queria confirmar a existência desse lado obscuro do meu pai, preferindo preservar a imagem que eu tinha dele. Não sei o que ele fez, não sei do que é culpado, e não entendo por que aquela caixa era tão importante para aquele homem. Mas, seja o que for, não importa mais. Meu pai se foi para sempre, e qualquer assunto inacabado que ele tinha com a justiça e com a própria vida foi enterrado com ele. Zanzibar se tornou meu refúgio depois de quase um ano coordenando projetos comunitários junto às autoridades locais. Cresci no interior de Wyoming, onde a vida seguia um compasso previsível, nada comparado às cores vibrantes e ao ritmo envolvente desta ilha tropical. A mudança me proporcionou experiências que jamais imaginei possíveis, enquanto crescia naquele ambiente interiorano.
Enquanto me adaptava à cadência tranquila da ilha, não conseguia parar de imaginar como seria ter minha família experimentando este paraíso comigo. Após meses de insistência e inúmeras chamadas de vídeo mostrando as paisagens deslumbrantes, finalmente consegui convencer minha mãe e meus 2 irmãos a cruzarem o oceano para uma visita. Apenas meu pai ficou para trás, preso a compromissos profissionais inadiáveis. Sentia uma mistura peculiar de entusiasmo e preocupação. Estava ansiosa para ver minha mãe, uma mulher naturalmente reservada, que raramente aventurava-se além das fronteiras familiares de nosso condado, finalmente disposta a explorar um país tão diferente do nosso. Por outro lado, me inquietava pensar em como ela lidaria com os aspectos mais desafiadores de Zanzibar, uma ilha onde a beleza paradisíaca convive com áreas que exigem cautela, especialmente para visitantes desavisados. Quando os recebi no aeroporto, meu coração estava dividido entre a alegria do reencontro e uma leve apreensão. No caminho para minha casa, decidi que seria importante introduzi-los gradualmente à cultura local. Sugerir uma visita ao mercado tradicional pareceu a escolha perfeita, e todos adoraram a experiência. Mesmo meus irmãos, que ainda se recuperavam do cansaço da longa viagem e do jet lag que os deixava visivelmente exaustos. Na manhã seguinte, levei minha mãe para conhecer uma das faixas de areia mais espetaculares do norte da ilha. O cenário era de tirar o fôlego, areia branca e macia contrastando com o azul cristalino do Oceano Índico. Nos acomodamos confortavelmente sob o sol radiante, saboreando drinks tropicais, enquanto o suave murmúrio das ondas criava a trilha sonora perfeita para aquele momento. Próximo a nós, um vendedor local habilidosamente abria cocos frescos com seu facão reluzente, demonstrando uma precisão que só anos de prática poderiam proporcionar. O litoral estava repleto de turistas, e entre eles, diversos beach boys, jovens locais que exibiam seus corpos bem definidos enquanto circulavam pela costa, flertando abertamente com os visitantes, suas intenções raramente disfarçadas. Durante meu mergulho, avistei um desses rapazes se aproximando da minha mãe. Reconheci-o como Faraji, um frequentador habitual daquela região. Observei-o sorrindo para ela, flexionando os músculos e exibindo seu físico enquanto ela, surpreendentemente, respondia com um sorriso amigável. Apressei-me a voltar e tentei intervir, mas minha companheira de viagem parecia apreciar a atenção recebida. "Estamos apenas conversando", disse ela despreocupada. "Por que não vai buscar um suco de manga ou algo assim?" Interpretei aquilo como um claro pedido para que eu me afastasse e lhe desse espaço. Algo completamente inesperado vindo dela. Relutantemente, decidi respeitá-la, confiando que ela saberia manter uma distância segura de Faraji. No entanto, ao retornar alguns minutos depois, fiquei petrificada ao ver que ele agora massageava as costas dela. "Ei, pare com isso imediatamente!" exclamei, meu instinto protetor disparando. "O que você pensa que está fazendo?" questionei Faraji, tentando controlar a situação sem causar uma cena. Mas ele continuou a massagear os ombros da senhora que eu tanto conhecia com tranquilidade desconcertante. Recorri ao Swahili, a língua local, pedindo que ele parasse e deixasse minha mãe em paz. Sua resposta foi um decidido "deixe-nos em paz", tão determinado quanto ela parecia estar com aquela interação inesperada. Notei aquela mulher normalmente cautelosa, olhando nervosamente para sua bolsa. Alertei-a para não andar com muito dinheiro, embora soubesse que ela sempre carregava algum consigo. "Hora de irmos", sugeri rapidamente, preocupada com possíveis complicações. "Bem, pague-me pelo serviço de massagem e podem ir", interferiu Faraji, introduzindo uma nova tensão ao momento. Vi um brilho desafiador surgir nos olhos de minha mãe. "Por que deveria pagar? Você estava apenas sendo gentil. Eu não pedi por isso", ela respondeu, embora eu pudesse notar seu desconforto crescente.
Tentei alertá-la, mas ela parecia invulgarmente confiante naquele ambiente estranho. Foi quando Faraji aproveitou a oportunidade e, com um movimento brusco, bloqueou nosso caminho, inflando o peito numa clara tentativa de intimidação. "Tarde demais para fugir", declarou em tom ameaçador. Meu coração disparou e, em questão de segundos, presenciei algo impensável. Faraji correu até o vendedor de cocos, agarrou o facão e avançou em nossa direção, brandindo a ferramenta ameaçadoramente. Jamais experimentei tamanho pavor, não apenas por mim, mas principalmente por minha mãe. Conheço a realidade local e sei que certas situações podem escalar rapidamente. O ódio no olhar de Faraji era genuíno, tornando impossível prever suas próximas ações. "Se não me pagar, você sabe o que acontecerá", advertiu ele, balançando o facão perigosamente próximo. Com a voz trêmula, gritei para minha mãe: "Pague-o agora, por favor!" Para minha surpresa, ela manteve uma calma desconcertante enquanto vasculhava sua bolsa. O que encontrou, porém, não foi dinheiro. Em vez disso, retirou um pequeno frasco de spray de pimenta. Algo que mais tarde descobri que meu pai insistira para que ela levasse nesta viagem internacional. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, ela borrifou diretamente no rosto de Faraji. O efeito foi instantâneo. Ele largou o facão, gritando de dor enquanto cobria os olhos com as mãos. Fiquei paralisada, esperando que minha mãe aproveitasse aquele momento para fugir. Mas, contrariando todas as minhas expectativas, ela não recuou. Percebendo a oportunidade criada pela distração de Faraji, minha mãe se moveu com uma agilidade surpreendente, com uma desenvoltura que me deixou estupefata e que só mais tarde descobriria vir de anos praticando jardinagem com ferramentas semelhantes. Ela apanhou o facão do chão e, num movimento fluido, posicionou a lâmina próxima ao pescoço de Faraji, que agora estava agachado e desorientado. "Agora me diga que você não quer dinheiro", ela exigiu, pressionando levemente o facão contra seu pescoço. "Quero saber se foi um prazer massagear meus ombros", continuou em voz baixa, enquanto ele tentava se afastar sem sucesso. "Mãe, pare com isso", gritei, incapaz de assimilar a transformação que testemunhava. Faraji estava tão apavorado que mal conseguia articular palavras, apenas balbuciar frases entrecortadas. Foi uma honra", finalmente gaguejou, seu rosto contorcido em puro terror, enquanto aquela mulher que eu julgava conhecer mantinha o facão firmemente posicionado, com a postura de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Fiquei absolutamente perplexa. A tensão era palpável, tão densa que quase podia ser tocada. O que começara como um incômodo encontro na praia havia se transformado em uma situação de perigo real, com um facão no centro da cena. Quando concluiu que Faraji não representava mais ameaça, minha mãe, com uma serenidade impressionante, devolveu o facão ao vendedor de cocos, que observara toda a situação com um espanto comparável ao meu. Faraji recuou, visivelmente abalado e consideravelmente menos arrogante, enquanto ela caminhava em minha direção com um sorriso vitorioso. "Vamos passar em uma farmácia para comprar gel de aloe vera para sua pele", comentou com uma tranquilidade que me parecia completamente deslocada do contexto. "O que acabou de acontecer?", perguntei ainda em choque, seguindo-a, mas constantemente olhando para trás, certificando-me de que Faraji não se recuperaria rápido o suficiente para nos perseguir. De volta à casa, meus irmãos perguntaram animados como tinha sido nosso passeio na praia. Quando relatei o incidente, riram incrédulos, convencidos de que eu estava inventando uma história absurda. Não conseguiam conceber nossa mãe confrontando um homem armado, tomando sua arma e virando o jogo daquela maneira. Durante o restante da visita, tentaram me convencer de que eu havia exagerado os acontecimentos. Mas em meu íntimo, sabia que tinha testemunhado uma faceta completamente desconhecida daquela mulher que criou nossa família.
Um lado que jamais imaginei existir naquela pessoa que sempre vi como alguém que precisava de proteção. Não foi apenas surpresa o que senti depois daquele episódio, mas um novo tipo de respeito começou a florescer em mim. Precisei aceitar que a mãe que eu pensava estar protegendo não apenas sabia se defender, mas podia fazê-lo em situações que eu jamais imaginaria. Aconteceu cerca de 4 anos atrás. Era uma noite de outono e eu tinha acabado de encerrar meu turno de trabalho. Exausta depois de um longo dia, caminhei até o ponto de ônibus, ansiosamente esperando voltar para casa. Ao chegar lá, peguei meu celular para verificar o horário do ônibus e descobri com grande frustração que ele estava atrasado em 2 horas. Fiquei profundamente aborrecida, pois precisava retornar para casa, preparar minhas coisas para o dia seguinte e dormir cedo para estar descansada para a escola na manhã seguinte. Esperar 2 horas simplesmente não era uma opção. Depois de pensar por alguns minutos, tomei a decisão de voltar para casa, caminhando. Meu bairro ficava a aproximadamente 25 minutos a pé. Na época, não imaginei que esta escolha poderia ter consequências tão sérias. Algo que logo ficaria claro. Com essa decisão tomada, não tinha mais o que fazer além de seguir meu caminho. Resignada, coloquei meus fones de ouvido e comecei a caminhar. Aquela região, àquela hora da noite, estava bastante silenciosa. Havia poucos veículos circulando enquanto eu andava pela calçada, absorta em minhas músicas. De repente percebi o som de um motor aproximando-se. Inicialmente pensei que fosse apenas interferência da minha música, mas quando retirei um dos fones, confirmei que não era o caso. A cerca de 6 metros de distância, um par de faróis se aproximava vagarosamente. Sem dar muita importância, voltei a me concentrar em minha música. Momentos depois, o veículo parou ao meu lado. Como sempre fui apaixonada por automóveis e planejava estudar engenharia mecânica, não tive dificuldade em identificar que se tratava de um Toyota 2006. Dentro do carro estava um homem que nunca tinha visto antes, acenando para mim amigavelmente. Virei-me em sua direção e retribuí o cumprimento apenas por educação. Ele então gesticulou para que eu retirasse meus fones. Quando o fiz, ele começou a perguntar meu nome e se eu sabia onde ficava o Riacho Azul. Apesar de ter morado naquela cidade durante toda a minha vida, nunca tinha ouvido falar de um lugar chamado Riacho Azul. Presumi que fosse algum condomínio novo, mas como não conhecia, simplesmente pedi desculpas e disse que não sabia. Também informei que meu nome era Lúcia. Houve um longo silêncio depois disso, até que ele pediu informações sobre outro local, cujo nome também desconhecia. Na verdade, tudo o que eu queria nesse momento era chegar em casa, e, francamente, não estava com disposição para continuar aquela conversa. Menti dizendo que ele deveria seguir em frente por 2 ruas até alcançar a rodovia. Ele pareceu confuso por um momento e então me perguntou se eu poderia entrar no carro para mostrar-lhe exatamente onde era o local, prometendo pagar um transporte por aplicativo para que eu pudesse voltar depois. Recusei educadamente, explicando que tinha horário para chegar em casa e minha mãe estava me esperando. No entanto, ele insistiu novamente para que eu entrasse no carro. Recusei mais uma vez e comecei a andar mais rápido, esperando que ele entendesse a mensagem. Felizmente, ele pareceu compreender e apenas disse enquanto se afastava: "Tenha uma boa noite, Lúcia." Consegui chegar em casa em segurança nessa ocasião, mas não sem receber uma bronca da minha mãe por estar fora tão tarde e por não ter ligado para ela. Ela sempre dormia cedo, por isso não a chamei para me buscar. Pedi desculpas e fui para meu quarto, ansiosa por algumas horas de sono. É aqui que as coisas começam a ficar verdadeiramente perturbadoras. Eu estava dormindo profundamente quando fui despertada por um barulho estranho vindo do lado de fora. Olhei para meu celular e vi que eram aproximadamente 3h40 da manhã. Suspirei,
perguntando-me o que poderia ter me acordado àquela hora da madrugada. Movida pela curiosidade, mas também pelo medo, cautelosamente afastei um pouco a cortina e espiei pela janela, tentando não ser vista. Foi quando avistei o mesmo Toyota estacionado em frente à minha casa, com alguém parado ao lado dele, exatamente embaixo da minha janela. Até hoje me pergunto como ele descobriu meu endereço. Talvez tenha me seguido à distância quando eu caminhava para casa, ou talvez tenha me observado por dias antes de se aproximar. Ei, Lúcia, você está aí em cima? Desculpe, não queria te acordar. O homem gritou a plenos pulmões, fazendo com que minha mãe invadisse meu quarto em estado de alerta, perguntando o que estava acontecendo. Devo destacar que ela é uma ex-militar e não tolera situações de risco. Quando entrou no meu quarto, estava completamente desperta e em alerta máximo. Tentei explicar da melhor maneira possível que havia um homem estranho em nossa propriedade, o mesmo que tentara me abordar mais cedo. Não foram exatamente essas palavras, mas essa foi a ideia que transmiti. Obviamente, essa informação não foi bem recebida por minha protetora. Um olhar de fúria tomou conta de seu rosto. Sem dizer uma palavra, ela abriu minha janela e começou a gritar com o homem, ordenando que ele saísse imediatamente de nossa propriedade ou enfrentaria graves consequências. Minha mãe sempre foi muito firme e direta, nunca medindo suas palavras quando se tratava de proteger sua família. Quando percebi que o homem não estava se movendo, senti calafrios. Ele permanecia parado no gramado, olhando para a janela como se esperasse que um de nós descesse. Vi então ela correr para seu quarto e retornar rapidamente com uma arma em suas mãos. Afastou-me da janela, abriu-a completamente e, sem hesitar, apontou a arma diretamente para o invasor. "Vou contar até 3, ela anunciou com voz firme. "E é melhor você estar longe daqui quando eu terminar. 1, 2. Antes que ela pudesse dizer 3, o homem, provavelmente percebendo que ela não estava blefando, entrou rapidamente no carro e partiu em alta velocidade, deixando marcas de pneu no asfalto. Assim que ele desapareceu, minha mãe ligou para a polícia, que chegou cerca de 20 minutos depois, o que pareceu uma eternidade naquela situação. Junto com os policiais, eles começaram a patrulhar as ruas em busca do suspeito, mas infelizmente não conseguiram encontrá-lo. Nas semanas que se seguiram, continuamos em estado de alerta, até que uma notícia chocante apareceu nos jornais locais. Uma jovem, apenas um pouco mais velha que eu, havia desaparecido na mesma área e sido encontrada morta em um campo a aproximadamente 8 quilômetros de onde foi vista pela última vez. Quando a mídia noticiou o caso e mostraram o suspeito, quase desmaiei de choque. Era o mesmo homem que tentou me convencer a entrar em seu carro, o mesmo que apareceu em nossa casa naquela noite. Felizmente, ele foi preso e condenado a 16 anos de prisão. Circularam rumores de que sua família teria tentado pagar uma alta soma em dinheiro para advogados renomados que buscavam reverter a sentença, mas essa informação nunca foi confirmada ou desmentida oficialmente. Espero sinceramente que ele ainda esteja cumprindo sua pena e, caso tenha sido libertado por algum motivo, que esteja enfrentando o merecido sofrimento por seus atos. É o mínimo que um monstro como ele merece depois do que fez. A experiência me ensinou a sempre confiar em meus instintos e a valorizar a proteção feroz que minha mãe sempre proporcionou. Se não fosse por sua reação rápida e decisiva naquela noite, quem sabe qual poderia ter sido meu destino?